Olá pessoal, meu nome é Hildenberg Pereira, gostaria de cumprimentar a todos vocês que estão vendo esse vídeo, mais precisamente ao meu avaliador, ao avaliador desse vídeo, o professor Antônio Bonanomi Neto, e aos meus colegas, né, da disciplina de didática, que porventura podem se fazer aqui presentes, e dizer que esse vídeo é referente ao trabalho da prática de trabalho referente à prática como componente curricular da disciplina de didática, né, do curso de pedagogia da Faculdade Estácio de Sá, do período 2021.3, localizado no Polo EAD de Tianguá, no Ceará. Primeiramente, né, eu gostaria de fazer, né, a leitura da reflexão, né, referida no trabalho, mas primeiramente eu gostaria de explicar o motivo desse vídeo, né, justamente não querendo ser redundante, mas principalmente, né, o vídeo foi escolhido justamente como uma forma de ser mais didático, né, com relação ao desenvolvimento do trabalho. E partindo do primeiro questionamento, da primeira reflexão, que é: você se sentiu desconfortável ou excluído de algum processo escolar? Pense em quantas crianças no passado, atualmente e no futuro podem se sentir assim. Ao longo da minha trajetória, né, de estudos, eu frequentei 5 instituições do ensino básico e em uma delas cheguei a participar de um processo, de um projeto artístico, né, de um projeto artístico que era relacionado à percussão, fazer uma apresentação. E nisso, participando dos ensaios, e aconteceu uma vez de eu faltar esse ensaio. Faltei durante 2 dias e eu fui tirado da apresentação. É claro que não estou falando isso como uma crítica, mas sim como algo, né, para tirar do aprendizado. E me veio, né, na cabeça essa situação, né, de se sentir desconfortável ou excluído de um processo que você já estava participando ou mesmo de qual você não participa. E aqui eu já me volto para a educação inclusiva, já que muitas pessoas, né, a gente percebe o preconceito de muitas pessoas no que diz respeito à educação inclusiva. Quer dizer que somente por uma pessoa, né, independente de a doença ser física, independente de a pessoa possuir uma doença física ou mental, quer dizer que ela é incapaz de aprender o que é que faz ela ser diferente de outras pessoas. Que estigma carregado é esse que traz com que essa, no meu caso, né, foi uma doença eventual. Mas em casos de que a educação inclusiva, de que as pessoas que possuem essas deficiências são consideradas já pela sociedade como sem aptidão nenhuma para aprender, sendo que todos nós, né, somos seres incompletos. Então, entendendo que nós somos seres incompletos, nosso processo educacional ele vai ser diferente para cada pessoa. E a partir do momento que eu tenho um docente que trata todos os seus alunos de uma forma igualitária, né, que não tem justamente essa didática, né, de não busca métodos e meios para revolucionar a sua aula, ele está ele já está praticando, né, o ato de excluir essa pessoa do processo educacional, como é o caso das charges, que eu vou citar mais posteriormente aqui ainda nesse vídeo. Mas partindo dos questionamentos principais, né, o primeiro deles, que diz respeito a como Edgar Morin compreende que os educadores precisam refletir sobre a natureza do conhecimento a ser trabalhado pela escola. Primeiramente, quem é esse Edgar Morin, né? Quem é essa pessoa que fala o papel, né, dos educadores, né? O que é que os educadores eles precisam refletir, né, para que o papel do conhecimento empregado na escola ele seja realmente efetivo, né? Edgar Morin foi um pensador francês e ele instituiu, né, segundo partindo de uma proposta da Unesco, ele constituiu 7 saberes essenciais para construir a educação do futuro, ou seja, a educação contemporânea
que é presente, que deve estar presente hoje na nossa sociedade. Citando alguns exemplos desses, né, algum desses 7 saberes indispensáveis para construir o senso educativo na sociedade como um todo, eu posso citar o estudo sobre a compreensão humana, o enfrentamento de incertezas, reflexões sobre a condição humana planetária e a orientação à ética de gênero humano, que é a qual eu vou me destacar agora. Então, né, eu entendo, né, que a partir do momento que Edgar Morin diz que a orientação à ética, a orientação à ética como gênero humano, é um fator indispensável para que o processo educacional seja realmente efetivo, eu entendo que eu preciso, primeiramente, descobrir qual é o papel da escola, resgatar o papel da escola. E todos sabemos, né, que a escola deve cumprir um papel essencial, né? Que papel essencial é esse? Qual é o objetivo realmente de uma instituição escolar na vida de um cidadão? Construir, né, preparar o cidadão para que ele tenha uma boa qualidade de vida, para que nós tenhamos uma sociedade que ela consiga se organizar da melhor maneira possível, atendendo aos conceitos de evolução. Então, quando Edgar Morin fala sobre essa orientação à ética do gênero humano, ele fala justamente no processo de que a partir do momento eu não estou formando um cidadão e esse cidadão ele vai somente ele vai se beneficiar da educação que ele recebe, mas sim um conjunto. É claro que o cidadão, o indivíduo, ele vai sim se beneficiar do princípio educativo empregado na escola. Mas a sociedade, ela também vai fazer vai se refazer, né? Ela vai criar moldes, né? Para que ela consiga se desenvolver da melhor maneira possível, para que todos consigam viver da melhor maneira possível. Então, partindo disso, né? A ética do gênero humano se diz respeito a trabalhar o ser humano como um todo, né? A trabalhar não só o ser humano, mas a trabalhar a sociedade. Qual é o papel que a educação possui na vida de um ser humano? Mas não é só essa pergunta. Qual é o papel que a educação possui na vida de uma sociedade? Qual é o papel que o ser humano possui na vida de uma espécie, no caso da espécie humana? Entendendo a escola como um processo de formação social, né, mais um meio de cultura para se propagar, porque se a gente for parar para analisar, né, a escola é mais um ambiente em que a pessoa vai, em que o professor, nesse caso, vai difundir, né, os meios culturais desenvolvidos pelo ser humano. É claro que nunca esquecemos, né, de que a educação ela não é um processo vindo somente da escola. Não é só a escola que tem o papel de educar. É tanto que na Constituição brasileira nós vemos, né, no artigo 205 da Constituição, nós vemos que não é só dever da escola o papel de educar, não é só dever do Estado, mas as famílias têm papel importante nesse processo, porque a escola é como se fosse um complemento. Então, né, a partir do momento que eu promovo, né, no ser humano, né, a sua integralidade enquanto parte integrante da sociedade, é como se fosse um jogo, né? Eu não posso jogar, é claro que existem alguns jogos, mas em um jogo de dama, né? Em um jogo de dama, eu não posso jogar ele só. Eu preciso de mais pessoas. E entendendo também a educação como um processo que facilita o convívio em sociedade, né? E também Edgar Morin, né, esse pensador francês, ele fala que a partir do momento que eu trago a educação como forma de adaptar a realidade, eu estou cumprindo o objetivo.
qual é o objetivo? O objetivo, formar cidadãos, né? Formar cidadãos, construir uma sociedade justa, construir uma sociedade igualitária. E Edgar Morin não fala de uma disciplina pronta, né? Como português, como matemática. Não quer dizer que eu tenho uma disciplina pronta e que eu vou empregar esses valores. É, é, eu vou ensinar o ser humano a como a enfrentar as incertezas dele. É para ser um processo em conjunto. Eu posso muito bem trabalhar o estudo da compreensão humana através de uma simples aula de geografia, através de uma aula de história, através de uma aula de português. Eu posso cumprir esse papel. E entendendo também que esse princípio, né, esses saberes indispensáveis, baseiam-se também em um aspecto principal, que é a construção dos valores necessários à convivência civilizada, né? À convivência em sociedade de forma que não vá ferir nem ao próprio indivíduo e nem aos indivíduos que estão ao seu redor. E partindo disso, né, entendendo que todos temos uma liberdade individual, mas nós temos que entender também que nós estamos em uma democracia, né? Uma democracia, a exemplo do Brasil, né? Nós estamos em uma democracia, nós sabemos que democracia e sociedade, elas não se separam, elas estão a todo tempo unidas. Então, quando eu tenho duas pessoas, entendendo um professor e um aluno no processo educativo, eu tenho que abrir espaço para as diferenças. Para as diferenças em relação a quê? Em relação ao convívio das pessoas na sociedade, em relação ao ambiente que o aluno frequenta, em relação àquilo que ele já viveu, a história daquele aluno, qual é a realidade da família dele, o que é que ele pretende, qual é a sua visão de mundo, sua visão de futuro. E agora eu cito outro pensador, que é Davey. Davey diz que a educação é algo contínuo, né? Para Davey, a escola não deveria preparar para a vida, mas deveria ser a própria vida. Então, não é como se fosse algo que preparasse, só dependesse disso, só dependesse da escola para o ser humano se desenvolver. Mas para o ser humano se desenvolver bem, de maneira eficaz, de maneira que vá de encontro aos ideais da sociedade, aos ideais do indivíduo, aos ideais da comunidade, a escola tem esse papel, né, primordial nesse aspecto. A proposta de Edgar Morin é contrária ou afinada com as ideias passadas na charge. Então, a partir disso, né, eu crio uma ideia, né, voltando lá para as ideias da charge, né? A charge 1, ela diz respeito, né, à questão 26 do curso de letras do ENAD de 2017, no qual uma professora, né, a situação da charge, uma professora, ela, aparentemente uma aula de geografia, ela busca, ela apresenta os conteúdos que ela vai ministrar, no caso, ela diz que as crianças irão começar a estudar as regiões Sul e Nordeste e vão aprender as diferenças entre elas. E dois alunos, né, eles dialogam com a professora, pelo menos tentam dialogar com a professora. Um desses alunos fala, oxente, finalmente vou poder contar um monte de história da minha terra. No caso, Nordeste, né? Baseado na linguagem. E outra aluna diz, Baguri, e eu lá dos Pampas. E a atitude da professora foi de repreensão, ou seja, a professora ela está preocupada, né? A preocupação dela é somente em repassar o conteúdo que está disposto nos livros. Quer dizer que não seria mais fácil para a professora, né, buscar o que é que o aluno tem a dizer? Quer dizer que se esses dois alunos eles conhecem a realidade das regiões Sul e das regiões Nordeste, e eu interromper a fala deles, isso cria um ambiente, a escola deixa de cumprir o seu papel social.
Não está acontecendo essa proximidade do cotidiano do aluno com a escola. Novamente, a escola não deveria preparar para a vida, mas deveria ser a própria vida. Então, no caso dessa charge, né, não está acontecendo o princípio, né, do princípio de coesão social estabelecido pela escola, né? Então, a proposta de Morin, né, uma das propostas dele, né, sobre a ética, né, a ética da escola, enfrentamento de incertezas, né, é, introdução e desenvolvimento do conhecimento humano, como é que eu vou usar esse conhecimento humano para quê? A partir do momento que eu não dou espaço para que os alunos possam desenvolver as experiências que eles passaram diante das regiões estudadas, no caso, regiões Nordeste e região Sul, é, eu estou separando o processo de ensino. Eu não estou fazendo a escola, ela foge cada vez mais daquilo que ela deveria ir de encontro, que seria a formação de pessoas, a formação de indivíduos, a formação de uma sociedade justa. E isso não vem de hoje, né? Essa educação para o futuro, essa educação para viver realmente a democracia, para que eu consiga, se hoje nós temos uma democracia, é porque foi entendido que eu posso ter uma ideologia diferente de você, eu posso gostar de outras coisas e você pode gostar de outras coisas totalmente diferentes, totalmente diferentes. Mas isso não significa que eu não posso conviver em sociedade com você. Isso não significa que eu devo travar uma batalha, uma luta, uma guerra com isso. E voltando lá ao conceito, como eu abordei que não é algo que é atual, né? Que é algo que é um pensamento já que vem de muito tempo, eu relembro o conceito lá da Grécia Antiga, né? Da Grécia Antiga, que é o conceito de paideia, né? O conceito de paideia, que se refere basicamente a formação integral do homem, tendo a justiça como um fundamento, como seu principal fundamento. Então, a partir do momento que eu educo uma pessoa, eu estou querendo que essa pessoa, né, seja justa, tanto com ela quanto com a sociedade em que ela está inserida. Para quê? Para que ela tenha um bom convívio em sociedade. Para que o convívio dela em sociedade seja bom, para que ela consiga evoluir. Outra ideia passada pela charge, né? Incluída, são duas charges, a segunda charge relacionada ao blog do Troll. O blog do Troll, ele passa a ideia, né? Existem vários animais, né? Existe um pássaro, macaco, elefante, pinguim, um peixe, um cachorro, uma foca e um professor. E a fala do professor é justamente essa. Tem uma árvore atrás dos animais e ele pede: para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Então, como é que eu vou escalar essa árvore se eu não tenho recursos necessários para poder realizar esse trabalho? Um pássaro, um macaco, eles podem muito bem fazer a escalada dessa árvore em questão de minutos, segundos. Mas como é que um elefante vai cumprir esse trabalho? E aqui é que nós entramos no conceito de educação empregado por Morin. Voltando à questão anterior, né? Como é que os educadores eles precisam refletir sobre a natureza do conhecimento a ser trabalhado pelos alunos, a ser trabalhado na escola? Eu sei que diversos indivíduos, eles estão de 20 indivíduos que eu tenho em uma sala de aula, por mais que eles morem perto, por mais que eles morem na mesma cidade, tenham culturas parecidas, mas eles podem ter características, eles têm características diferentes. Eles viveram situações diferentes. Ou seja, eles têm coisas a acrescentar, conhecimentos a acrescentar. Eles têm conhecimento, uns é como se um conhecimento fosse complementando o outro. Não é um só conhecimento que é válido, mas todos são, porque assim nós vamos cumprir, né, esse papel, né, o papel da sociedade, o papel transformador, né, o papel transformador da escola.
Terceiro questionamento. Ao longo da história da educação, a escola tem se preocupado com a ética do gênero humano, tendo em vista estabelecer uma relação de controle mútuo entre a sociedade e os indivíduos pela democracia e conceber a humanidade como humanidade planetária. No Brasil, trazendo para o Brasil, será que a escola tem se preocupado com a ética do gênero humano? O gênero humano, ele pode ser entendido como as características peculiares de cada indivíduo. Será que a educação, a história da educação, será que ela foi empregada de modo que atendesse diferentemente cada indivíduo? Nós sabemos que hoje, na educação infantil, as crianças elas precisam de atividades lúdicas para que elas consigam desenvolver a sua memória, a sua percepção, é, para que ela consiga desenvolver melhor, se adaptar melhor no contexto que ela está inserida, no contexto educativo, no contexto escolar. Mas será que é olhado para as outras pessoas, né? Para os outros alunos em um Fundamental 2, em um ensino médio? Será que cada aluno é visto pelo professor como como cada aluno participando de um processo diferente, tendo um processo diferente de aprendizado? Será que um aluno não é capaz de aprender mais escrevendo um texto? Outros são capazes de aprender mais falando, outros são capazes de aprender mais ouvindo. E eu acredito, né? É claro que devem existir, sim, escolas que se preocupem com essa ética do gênero humano. O gênero humano como entendendo o ser humano como um indivíduo diferente dos demais, mas que eles podem aprender da mesma forma do outro. Cada qual tem a sua forma diferente de aprender. Porque a escola é um espaço, a democracia é um espaço livre para as diferenças. O que eu quero pode ser a coisa, o que eu quero pode ser ou não algo que você queira, ou algo que eu não queira, né? O que você quer pode ser algo que eu não queira. Então, tratando a educação como esse princípio, né, de diferenças, né, de que cada ser humano aprende de uma forma diferente e de que cada ser humano tem algo a acrescentar, nenhum é menos importante do que o outro. Se nós queremos ser tratados iguais, se nós queremos igualdade na sociedade, então o primeiro passo é respeitar as diferenças do outro. Questionamento 4. Propõe alguma solução para as situações apresentadas pelas charges. No caso, a situação, né? Se eu tenho uma aula de geografia, né, trazendo para o currículo escolar, não é uma aula de geografia, não é uma aula que eu vou... Cada aula ela é composta por um currículo específico, né? O professor precisa seguir um currículo específico. Mas eu posso muito bem adaptar esse currículo à realidade do meu aluno. Eu poderia, né, ao invés da professora ter repreendido os alunos, ela poderia ter ouvido as histórias, apesar do primeiro aluno ele ter cometido alguns erros ortográficos, utilizado algumas gírias, né? Quando ele falou, gente, finalmente vou poder contar um monte de história da minha terra, a professora, né, iria facilitar muito o processo de ensino da professora. Porque ao invés dela só ler, né, muitas vezes a leitura, ela pode tirar, é claro que a leitura é muito importante em grupo, individual, de qualquer forma, mas ouvir também é bom, ouvir dos alunos o que eles têm a dizer, compartilhar as suas experiências. E, muito bem, eu posso muito bem associar, né, poderia ter muito bem ter associado esses dois conceitos, né. E quanto à segunda charge, né, aos alunos que poderiam fazer o mesmo exame,
poderiam ser submetidos, sim, a esse exame, mas talvez com um tempo maior, talvez com a avaliação diferente, né? É claro que nós estamos tratando de animais, mas cada indivíduo, ele, voltando novamente, já que nós devemos focar no processo educativo, cada indivíduo, ele vai buscar estratégias para a resolução do problema, né? Voltando para Morin, né, de novo, o enfrentamento das incertezas. A todo tempo nós estamos, né, função do ser humano. Nós temos uma mente pensante que ela está a todo tempo querendo resolver problemas, né? Querendo resolver mais e mais problemas. E com as ferramentas que nós temos, né? No caso, não falando de animais, mas se eu tivesse vários alunos e esse mesmo professor tivesse proposto que a mesma atividade, né, para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Iriam existir seres humanos que não iriam ver, né, caminhos para resolver aquele problema. Iriam existir outro iria pegar uma escada, né? Outro poderia, dependendo das ferramentas que eles tinham, né? Mas é um contexto a ser avaliado. Talvez o processo avaliativo deveria ser diferente. O objetivo principal, né, no caso, levando em consideração a charge 2, eu compreendo que o objetivo principal do professor seria o final seria basicamente quem conseguisse subir na árvore primeiro seria o melhor, digamos assim, ou que queria cumprir a atividade bem. Mas baseado nas ferramentas que cada um desses animais tinham, eles iriam fazer o possível, né? Dependendo da consciência. Lembrando, só uma analogia. Quais conselhos você daria para si mesmo para exercer a didática com ética e dinamismo frente aos desafios apresentados nas charges? Então, para que o processo seja realmente didático, possua ética, possua dinamismo, é necessário conhecer a opinião de quem está aprendendo, assim como é necessário considerar a opinião de quem está educando, porque assim seria possível iniciar um debate na escola. Nós, como seres humanos, como seres sociais, que estão sempre tendo relação, sempre tendo contato um com o outro, novamente, né? Partindo de Dewey, que a escola, né, deveria ser a própria vida, nós estamos constantemente nas nossas casas, com os nossos amigos, dialogando uns com os outros sobre fatos da vida cotidiana, né? Sobre problematizando, resolvendo problemas. E então, eu acredito que a didática, dependendo de qual disciplina, né, seja feito, mas conhecendo primeiramente a realidade do aluno, conhecendo a realidade que o aluno está inserido, e eu vou conhecer como, né? A partir do momento, como é um conselho para eu dar para mim mesmo, né? Conselho para eu dar para mim mesmo. Então, como é que você vai conseguir, né, conhecer essa realidade do aluno? Você tem a oportunidade de dialogar com esse aluno? Use dessa oportunidade de diálogo. E às vezes vai ser um processo um pouco difícil, mas use. Caso não dê certo o diálogo, né? Existem várias formas de você se comunicar. As artes estão aí para isso. Você pode desenhar, você pode pedir para um aluno escrever uma música, você pode fazer com todos os alunos e eles vão se identificando, né? Você vai conseguir encontrar um método, né? É tanto que o estudo da didática eu compreendo, né, como qualquer estudo, como um estudo contínuo, né? Um estudo contínuo da didática. Qual será a melhor forma de preparar os meus alunos nesse conteúdo específico? Porque cada conteúdo exige um ponto diferente a ser abordado. E
cabe a nós, como professores, decidir qual didática exercer, trabalhando sempre a ética, trabalhando sempre o dinamismo, trabalhando sempre o papel que aquele conteúdo vai ter na vida do cidadão, para construir cidadãos efetivamente, mas usando sempre da liberdade individual, abrindo sempre espaços para as diferenças, seja econômicas, seja sociais, religiosas, culturais, abrindo sempre espaço para que o outro possa, né, para que o outro possa demonstrar aquilo que ele sabe e para que aquilo possa contribuir para que ele consiga construir cada vez mais níveis de conhecimento mais elevados, alcançando assim o papel, a função, né, da escola, não só da escola, mas do indivíduo, criando uma sociedade orgânica, harmoniosa e partindo lá do ideal grego, que tem a justiça como fundamento. É isso, espero ter ajudado, pelo menos clareado alguma informação, e é isso. Obrigado.